Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Bom, vamos iniciar a nossa aula sobre a fisiologia do tecido muscular, onde a gente vai fazer uma breve introdução a respeito do que é o tecido muscular. Bom, tecido muscular é responsável por 40 a 50% da massa corporal. As células musculares são especializadas na conversão de energia química, especialmente o ATP, em energia mecânica, ou seja, a contração muscular. Existem 3 tipos de tecido muscular: a musculatura estriada esquelética, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo esquelético é assim chamado porque está associado aos ossos do esqueleto. Atua primariamente de forma voluntária, ou seja, de forma consciente, mas também pode atuar de forma involuntária, como por exemplo os reflexos de estiramento ou os tremores que geram calor em ambientes de baixa temperatura. Desse modo, então, o tecido muscular esquelético é responsável pela locomoção, pela postura, pelos movimentos respiratórios, pelas expressões faciais, a fala, os movimentos oculares, o controle esfincteriano e outras funções que nós iremos citar mais adiante. O importante é a gente saber, então, que a musculatura esquelética possui uma ação primariamente voluntária. E o músculo estriado cardíaco, como o próprio nome diz, é encontrado apenas no coração. Sua ação é involuntária, ou seja, sua contração e relaxamento não são conscientemente controlados, uma vez que as contrações são geradas por células autorrítmicas, como você verá nas aulas de fisiologia cardiovascular. E além das células autorrítmicas, o músculo cardíaco também é controlado por ações neurohumorais. O músculo liso é encontrado na parede das cavidades ou dos tubos, ou melhor, na parede das cavidades dos órgãos, né? Na parede dos tubos, como por exemplo a parede dos vasos sanguíneos, as vias aéreas, o trato gastrointestinal, o trato urinário. E a ação da musculatura lisa também é involuntária, ou seja, não é controlada conscientemente. Ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo e também pelo sistema endócrino.
Bom, você percebe que tanto a musculatura esquelética quanto a musculatura cardíaca são referidos como músculos estriados. Bom, isso se deve às bandas de proteínas escuras e de proteínas claras que se alternam, o que é possível de ser observado na microscopia como estrias. Daí então o termo musculatura estriada. Bom, as células da musculatura esquelética são longas e cilíndricas, e além disso, como você pode observar, elas são multinucleadas, ou seja, possuem mais de um núcleo, sendo estes localizados perifericamente à célula. Eles podem possuir um comprimento variando de 1 milímetro a 4 centímetros ou até mesmo 30 centímetros de comprimento. E além disso, podem possuir um diâmetro de 10 a 100 micrômetros. Já as células da musculatura cardíaca são menores, também são cilíndricas, porém são mononucleadas, ou seja, possuem apenas um núcleo. Elas são unidas em séries pelos discos intercalares, onde há uma alta densidade de junções comunicantes, as junções gap. Essas células possuem de 100 a 500 micrômetros de comprimento e de 12 a 20 micrômetros de diâmetro. Já as células musculares lisas, elas são fusiformes, também são mononucleadas, ou seja, possuem apenas um único núcleo, também são unidas por junções comunicantes e possuem de 15 a 200 micrômetros de comprimento e de 5 a 8 micrômetros de diâmetro. O tecido muscular possui algumas propriedades que contribuem para a homeostase corporal. A primeira dessas propriedades é a excitabilidade, isto é, a propriedade que confere aos músculos a capacidade de responder a determinados estímulos por meio dos potenciais de ação. E que estímulos são esses? Os sinais elétricos e os sinais químicos. Os sinais elétricos são aqueles gerados pelo próprio tecido muscular, como por exemplo, os estímulos gerados pelas células autorrítmicas no coração. Os sinais químicos são aqueles que se devem à interação de neurotransmissores, hormônios, com seus respectivos receptores na membrana da célula muscular, como por exemplo, o que ocorre no controle voluntário da musculatura estriada esquelética. A segunda propriedade é a contratilidade, isto é, a capacidade de se contrair, de se retrair, de se encurtar quando estimulado por um potencial de ação, ou seja, os potenciais de ação em uma fibra muscular proporcionam a contração muscular. Como resultado dessa contração, há então a geração de movimento, como por exemplo, contração concêntrica e excêntrica, ou com ausência de movimento, como por exemplo as contrações isométricas, que nós veremos adiante. Além disso, a contração pode aumentar a pressão dentro de um tubo
ao estreitar a luz desse tubo, como por exemplo o que ocorre na vasoconstrição. A terceira propriedade é a extensibilidade, isto é, a capacidade de se alongar, ou seja, a complacência do músculo que se dá dentro de limites que não causem lesão à fibra muscular. E o oposto à extensibilidade é a elasticidade, isto é, a habilidade do músculo retornar ao seu comprimento de repouso original após este ter sido alongado, ou seja, a elasticidade é a capacidade de retorno à posição de repouso. Bom, por meio das contrações, o sistema muscular desempenha diversas funções. Dentre elas, as principais são a produção de movimento do corpo, como por exemplo, caminhar, correr, mastigar, tocar um instrumento musical. São eles também que realizam a manutenção da postura, seja esta postura uma postura ortostática, ou seja, ereta, ou também uma postura sentada, uma vez que os músculos posturais ajudam a estabilizar as articulações. Também são de extrema importância na manutenção da respiração, especialmente nos músculos inspiratórios, do qual o principal deles é o músculo diafragma. Os músculos ainda são importantes na produção de calor ou regulação termogênica, uma vez que um subproduto da contração muscular é o calor. Durante o repouso, durante o exercício físico ou em baixas temperaturas, onde há contração involuntária da musculatura esquelética, aumentando assim a intensidade da produção de calor. Os músculos também estão envolvidos nos vários aspectos da comunicação, como por exemplo o ato de falar, o ato de gesticular, de escrever, a expressão de emoções por meio das expressões faciais. Os músculos, sobretudo os músculos lisos, também realizam a constrição dos vasos para aumentar a pressão em seu interior, ou a constrição dos órgãos do trato gastrointestinal, que são importantes para a propulsão, bem como a mistura de alimentos ao longo do trato gastrointestinal. E claro, a contração do coração, gerando assim a força propulsora para a circulação sanguínea. Beleza? Então essa foi uma breve introdução a respeito do tecido muscular. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.